Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu em 1848, um acidente com um paciente, e isso mudou radicalmente o nosso entendimento sobre o funcionamento do cérebro. É o curioso caso do Phineas Gage. O Phineas Gage, ele era um funcionário de uma ferrovia, ele trabalhava num assentamento de trilhos. Qual que era a função dele? Ele dinamitava rochas. Então, se a ferrovia estava passando por um terreno cheio de pedras, a função dele era fazer um buraco na pedra, colocar pólvora ali dentro e explodir aquela pedra. Só que no dia 13 de setembro de 1848, no momento em que ele foi explodir uma pedra, uma barra de 1,5 m foi projetada contra o seu crânio. Essa barra atravessou um lado do rosto e saiu no topo da cabeça, destruindo essa região aqui da frente do cérebro chamada lobo frontal. De maneira impressionante, apesar dos recursos médicos bem precários da época, né? A gente está falando em 1848, o Phineas Gage ele sobreviveu. Esse acidente ocorreu em meados de setembro. Questão de dezembro, janeiro do outro ano, ele já estava caminhando e andando no vilarejo lá dele. Só que o Phineas Gage de antes era completamente diferente do Phineas Gage após o acidente. O que foi que aconteceu? Ele mudou completamente o seu comportamento e a sua personalidade. Antes ele era uma pessoa amigável, era uma pessoa companheira, as pessoas gostavam dele, ele era organizado, ele acatava as ordens dos seus superiores no trabalho. E depois disso ele passou a ser uma pessoa completamente despojada, que falava palavras de baixo escalão, uma pessoa briguenta, que agia de uma maneira impulsiva e não conseguia se firmar em mais nenhum emprego. É tanto que ao longo da vida do Phineas Gage ele saiu rodando de emprego em emprego e no final da vida ele chegou a trabalhar em circo, mostrando o ferimento da época do acidente dele. O que aconteceu? Por que esse caso é tão emblemático para a neurologia? Porque até então a gente não tinha um entendimento de como funcionava o cérebro. E esse acidente ele mostrou pra gente a importância do lobo frontal. Lobo frontal, que é essa região da frente, dentre outras funções, ela tem um papel importante que é a nossa personalidade, o nosso comportamento. É uma região do cérebro que é responsável pela cognição social. O que é isso? É você entender que existem normas na sociedade. Nenhum de nós vai chegar no meio da rua e vai fazer xixi no meio da rua simplesmente porque deu vontade de urinar. Todos nós sabemos que isso é socialmente inapropriado e que a gente iria procurar um banheiro para poder fazer isso. A pessoa que não tem um lobo frontal funcionando bem, ela é capaz de agir por impulso. Ela age baseada em pistas. Se dá vontade de fazer xixi, ela faz. Se toca um celular, ela pega o celular de um estranho, de uma pessoa que está passando no meio da rua e atende simplesmente porque o celular tocou. Então o cérebro ele perde essa percepção do que é socialmente apropriado ou não. Por isso que esse caso ele foi tão emblemático e tão importante para a história da medicina. Até hoje, o crânio do Phineas Gage, a barra de ferro, ela é exposta no Museu de Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Esse caso é um caso extremamente interessante, mostrando para a gente que o nosso cérebro ele tem funções extraordinárias. Fazendo um paralelo com isso, né, saiu há um pouco tempo vários vídeos na internet falando sobre o comportamento de crianças, né, em relação àquele desafio de comer ou não chocolate enquanto a mãe se ausentava. Vocês devem ter visto isso, né? A mãe dizia, não coma esse chocolate, eu vou só ali no banheiro, daqui a pouquinho eu volto. E a maioria das crianças que tinham 1 ano, 2 anos, comia o chocolate. Por que isso acontece? Porque o lobo frontal das crianças ainda não está plenamente desenvolvido. Quando a gente tem um lobo frontal predominante, mais desenvolvido, quando a gente recebe uma ordem, e aquela ordem é uma ordem vinda por uma pessoa que a gente respeita, a gente se segura, a gente controla os nossos impulsos e as nossas vontades, os nossos desejos. A criança ela não consegue fazer isso, então ela age de maneira impulsiva. Se ela vê o chocolate e sente vontade de comer, ela vai lá e come o chocolate. A mesma coisa aconteceu com o Phineas Gage após esse acidente. Ele agia baseado em pistas. Se dava vontade de fazer alguma coisa, ele simplesmente fazia. Se passava uma mulher feia na rua e ele tinha vontade de dizer que aquela mulher era feia, ele simplesmente falava. E isso fez com que todas as pessoas que antes gostavam dele passaram a não gostar mais. Eu sou o Dr. Márcio Aruna, eu sou um neurologista. Se você tiver gostado desse vídeo, curta, compartilhe e envie para os seus amigos para que entendam um pouco mais sobre esse funcionamento genioso do cérebro. Abraço!